Você conhece o fato de que durante 700 anos o aramaico foi o principal idioma falado no Oriente Médio? E por este motivo muitos relatos bíblicos foram escritos neste idioma. Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados. Este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? As origens e a importância dos arameus. Os arameus ou aramaicos são um povo de origem semítica que ocuparam a região de Aram, que ficava a noroeste do atual Estado de Israel e ocupava uma faixa de terra dentro da atual República da Síria. Possivelmente tem origem no termo assírio Aramu, que era um indicador geográfico para indicar a região, com os registros mais antigos remontando a aproximadamente 2300 antes da Era Comum e sendo os primeiros registros contando os conflitos entre a cidade-estado de Simurum contra Dubul-Ense de Arame. Lembrando que no período dinástico arcaico da Mesopotâmia, Ense era sinônimo de patese, portanto, o governante de uma cidade-estado ou de uma região. Os termos Arme, Arame e Aramu aparecem em muitos registros por toda a Mesopotâmia com um caráter toponímico, ou seja, como um nome de lugar, sendo utilizado por muito tempo como um indicador geográfico. Os arameus, assim como a maioria dos povos semitas em suas origens, eram pastores nômades. Enquanto alguns povos se assentaram na Mesopotâmia por volta do terceiro milênio antes da Era Comum, outros povos mantiveram as tradições nômades e se assentaram apenas no final do segundo milênio antes da Era Comum, na Mesopotâmia ou na região que recebe o nome de Levante, Península Arábica e Ásia Menor. Entre os povos que se assentaram na região do Levante estavam os arameus durante o período do Império Médio da Assíria. Como já vimos em outros vídeos, os povos recém-assentados vendiam seus serviços como mercenários e graças a isso temos um registro antigo sobre os arameus, uma vez que quando o rei assírio Salmanaser I promoveu a campanha contra Chatuara I, rei de Mari, contava com um contingente de arameus em suas forças, com este fato datando do início do século XIII antes da Era Comum. Com o colapso de várias civilizações no final da Era do Bronze e o enfraquecimento da Assíria no final de seu Império Médio, os arameus tiveram um relativo período de prosperidade e uma organização política administrativa de cidades-estados. Vários de seus centros urbanos prosperaram, sendo a principal cidade Aram-Damascus e com destaque também para Hamat, Bet Adini e Bet Bagian. Em algum momento no século XI antes da Era Comum, houve um conflito entre a cidade de Aram-Sová e o reino de Israel, e os arameus saíram vitoriosos, e para comemorar especificamente esta vitória no século IX antes da Era Comum, portanto 200 anos após a batalha, os arameus registraram este feito na Estela de Tel Dan, esculpindo em uma pedra de basalto negro que atualmente está à disposição para estudos no Museu de Israel e é uma das fontes não bíblicas mais antigas sobre os conflitos entre hebreus e arameus. Quando os assírios se restabeleceram e entraram no período chamado de Império Neo-Assírio, Tiglat-Pileser I atacou a região de Aram no século XI antes da Era Comum, e esta campanha foi descrita em seu anuário, sendo um dos registros mais antigos dos arameus como uma sociedade estabelecida. Entretanto, as cidades e estados dos arameus resistiram e só foram conquistadas em uma série de campanhas entre os anos de 856 a 732 antes da Era Comum, em um episódio que recebe o nome de A Conquista de Aram pelos Assírios, quando a cidade-estado de Aram-Damascus finalmente foi conquistada por Tiglat-Pileser III. E como punição, os assírios deportaram a maior parte da população para regiões longínquas dentro do vasto Império Assírio, um dos maiores do mundo em seu tempo.
Como resultado deste processo migratório forçado, os arameus foram dispersos para a Anatólia, Babilônia, Fenícia, Israel, Egito e a região norte da Península Arábica. Todavia, foi durante o reinado de Tiglat-Pileser III que o aramaico se tornou o idioma oficial em todo o Império Assírio. Com a queda do Império Neo-Assírio e a ascensão do novo Império Babilônico, que durou entre 612 a 539 antes da Era Comum, as cidades aramaicas iniciaram um lento processo de reconstrução. Entretanto, como vassalos da corte caldeia na cidade da Babilônia. A região foi conquistada pelo Império Persa Aquemênida durante o reinado de Ciro o Grande, por volta de 539 antes da Era Comum, e as cidades dos arameus se mantiveram na condição de vassalas. Um fato curioso é o de que, mesmo após as conquistas dos persas, o aramaico continuou a ser o idioma oficial do império. Para administrar a região, Ciro o Grande criou a satrápia de Ebernai, que abrangia a região de Aram. Lembrando que as satrápias eram unidades administrativas menores dentro do Império Persa, um sistema que posteriormente inspirou a estrutura administrativa das províncias romanas. A região ainda foi conquistada por Alexandre o Grande no final do século IV antes da Era Comum e fez parte do Império Seleucida entre 305 a 64 antes da Era Comum. Os arameus não foram um povo com um vasto império e tampouco de grandes conquistas militares. Em toda a sua história tiveram um breve tempo de independência, ainda assim como cidades-estados. Todavia, sua maior contribuição foi o idioma, que foi o idioma oficial da Mesopotâmia e no Levante, como idioma oficial entre os séculos 7 e 3 antes da Era Comum, e mesmo após a presença dos macedônicos, continuou a ser falado concomitantemente com o idioma grego, motivo pelo qual a imensa maioria dos registros da época foram escritos em aramaico, entre eles os relatos bíblicos do Velho Testamento. Os registros mais completos que eu encontrei foram as obras As Origens dos Arameus e a Evidência da Babilônia, do professor norte-americano Bill T. Arnold, e também O Legado da Síria, o idioma aramaico, do autor Walter Emanuel Alfrecht. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Fiquem à vontade para acrescentar na área de comentários as informações que considerarem pertinentes. Me diga se você conhecia esta curiosidade, especialmente os motivos pelo qual o aramaico foi utilizado por tanto tempo no Oriente Médio. Eu vou deixar na tela final um card de um outro vídeo que talvez você goste e esta playlist com vários vídeos sobre sociedades clássicas. Muito obrigado a todos. Até a próxima.